Olá, plugados e plugadas! Hoje vamos falar sobre um tema que tem chamado muita atenção de pais e cuidadores, os polivitamínicos. Será que eles são realmente seguros para as crianças? Será que são necessários para os pequenos? Será que oferecem benefícios ou riscos? Como eu nunca ando só, para responder a essas perguntas, convidamos a pediatra doutora Cibele Lousada. Então, fique plugado aí e descobriremos juntos tudo sobre polivitamínicos para as crianças. Olá, doutora Cibele, tudo bem? Olá, tudo bem? E você, Domingos? Tudo ótimo, obrigado, doutora. E vamos falar de um tema que eu realmente não conhecia. A Juliana estava comentando sobre isso, a senhora trouxe esse tema para a gente. Isso. E eu imagino que deve estar muito ligado a essa questão de alimentação prática, pai, criança, conforto ali na hora de fazer a comida. Com certeza. E opções mágicas, né? Fórmulas mágicas para melhorar a imunidade, para evitar os adoecimentos nessa época do ano. Então, é uma demanda muito alta, inclusive nos pronto-atendimentos, por polivitamínicos, né? Realmente essas soluções mágicas para um menor adoecimento. E para a gente só situar quem está assistindo a gente, estamos num período muito frio, estamos em junho, então a gente trouxe esse conteúdo até porque tem pais que pensam assim, o que eu posso fazer aqui para agilizar um processo para mim, mais para mim do que para minha criança. Então, para a gente começar, explica aí, doutora, para as pessoas como eu não sabem o que é polivitamínicos. Os polivitamínicos, eles são suplementos alimentares que contêm vitaminas, minerais e podem conter também outros elementos nutricionais. Então, por isso que às vezes o pai fica, opa, então é que ele é uma coisa boa, eu posso dar para o meu menino, que ele vai ficar o super menino, né, doutor? Isso mesmo. E aí responde para a gente, ele realmente ajuda a fortalecer o que o pai mais quer, que é o sistema imunológico? Infelizmente, não. Isso é um mito popular e uma jogada das grandes indústrias farmacêuticas. É claro que a desnutrição, ela acarreta um prejuízo na imunidade, mas isso em situações graves de extrema carência vitamínica. Uma alimentação saudável, ela é essencial para o sistema imune. Ela é capaz de fornecer todos os componentes alimentares para que o organismo exerça suas funções metabólicas, antioxidantes, funções estruturais, que são essenciais a um bom desenvolvimento, a um bom crescimento e certamente para uma boa imunidade. Dessa forma, oferecer alimentos, de todos os grupos alimentares que contenham todos os nutrientes é essencial. E essa suplementação não balanceada, não individualizada, feita como uma fórmula mágica ou como uma porção mágica, não é o caminho certo. É preciso entender, antes de tudo isso, por que uma criança não aceita, ela recusa aquele determinado grupo alimentar antes de partir para essas soluções. Doutora, então vamos falar sobre o seguinte, como tem muitos pais que, como a gente, quando a gente é adulto, a gente pega e fala, olha, minha amiga está tomando a vitamina X, ela está se sentindo super bem, eu também vou lá e peço o nome, vou lá na farmácia e compro. Para criança, eu posso dar sem prescrição médica? Como que eu escolho o polivitamínico certo? É possível escolher? Não. O polivitamínico ele sempre deve ser recomendado de maneira individualizada de acordo com a necessidade daquela criança. Certo. E vamos falar de risco então, doutor, já que a gente está chamando a atenção para esse polivitamínico, que tem um nome muito bom, que a gente escuta vitamina, já fica feliz, né? Dá esse menino que está precisando de vitamina. Tem muito essa máxima também, né? Sim. Quais são os riscos envolvendo essa suplementação? E a interação entre polivitamínicos e medicamento, isso, e o principal que eu fiquei lendo algumas coisinhas e tentando compreender, tem efeito colateral, doutor? Sim, os polivitamínicos eles contêm vitaminas hidro e lipossolúveis em quantidades variadas, que quando são ofertadas em doses altas e por tempo prolongado, pode causar inclusive toxicidade ao organismo. Um excesso de vitamina A, por exemplo, pode aumentar a pressão intracraniana, a pressão dentro da cabeça, e causar dor de cabeça, visão turva, confusão mental e uma maior sensibilidade à luz.
Um excesso de vitamina D, por exemplo, pode causar um aumento de cálcio no sangue. E isso pode provocar desidratação, constipação, náusea, diminuição do apetite, fraqueza. A famosa vitamina C, ela também pode causar efeitos colaterais. Ela pode estar associada a cálculo renal, a distúrbios gastrointestinais e pode provocar um desconforto na bexiga, porque ela é capaz de acidificar a urina. E até a vitamina E, que também é utilizada em com alguma frequência, pode provocar alterações da coagulação, distúrbios também gastrointestinais e gerar dor de cabeça. Então, nenhum polivitamínico usado de maneira não recomendada é isento de risco. Então, existem riscos de toxicidade associado a esse uso indevido. Então, para a mãe que está nos assistindo, que já percebeu que a vizinha dela tem dado polivitamínico e que o menino está bem, ela colocou na cabeça que o filho dela precisa também. Qual que é o caminho correto, doutor? O que é um exame? Como que é feito esse diagnóstico para eu saber se meu filho está precisando disso? Porque eu não quero correr o risco de passar para ele ter todos esses efeitos colaterais aí, né? Isso mesmo. Essa indicação é feita através de uma avaliação de um diário alimentar, um recordatório alimentar. Então, é feita uma história alimentar dessa criança e a gente também pode investigar por exames laboratoriais. Em geral, existe uma indicação de uso de vitaminas para as crianças até 2 anos de vida. Então, da primeira semana de vida aos 2 anos, nós indicamos o uso da vitamina D em doses corretas e dos 6 meses aos 2 anos de vida, ferro. Também devem receber suplementações os prematuros, as crianças com doenças renais crônicas e os hepatopatas crônicos, aquelas crianças com doenças hepáticas crônicas. Nas crianças saudáveis que, através de uma história alimentar, através de exames laboratoriais, essas crianças mostram uma deficiência, essa recomendação ela deve ser feita de forma muito criteriosa, a depender da faixa etária, da ingestão diária recomendada daquela vitamina e também dos diversos compostos vitamínicos presentes no mercado para que a gente não traga mais risco do que benefício à saúde dessa criança. Então, a senhora está me dizendo já que a idade correta para realizar a suplementação de polivitamínicos. Perfeito. Desde atrás um pouco dessa questão. De quando e em que idade a gente deve suplementar. Agora, a gente tem uma pergunta aqui que pode parecer redundante, mas foi mandado por uma das nossas plugadas, doutora. Certo. Então, existe algum que pode ser dado à criança sempre, sem preocupação com risco e dosagem correta? Não existe, Domingos. A alimentação saudável é sempre o melhor caminho para se obter os nutrientes essenciais ao organismo. Então, senhora, eu estou entendendo, vamos ver se eu entendi correto, que polivitamínicos não são seguros ou são seguros a partir de uma orientação médica. Perfeito, exatamente isso, de forma sempre individualizada e balanceada. E aí, pensando, eu posso dar que minha criança vai ficar imune? Não é dessa forma, igual a senhora já reforçou bem pra gente, né? Exatamente. E existe polivitamínico natural ou sintético? Porque, de repente, o natural e o sintético não vai fazer isso, causar esses efeitos colaterais todos. Uhum. Existe, qual que é a diferença? Certo. Os polivitamínicos naturais, eles são produzidos através de processos que levam em consideração os impactos ambientais. Então, são processos mais naturais de fabricação. Os polivitamínicos sintéticos, eles são produzidos a partir de processos químicos que não têm essa preocupação com o impacto ambiental e que podem gerar maior risco, maior toxicidade. De qualquer maneira, sejam suplementos naturais ou suplementos sintéticos, causando ou não impacto ao meio ambiente, eles sempre devem ser recomendados por orientação médica. Perfeito. Então, tem mais uma dúvida aqui que a gente tem de uma plugada também, doutora. Em quais períodos do ano é mais recomendável a suplementação com polivitamínicos para prevenir doenças respiratórias, já que a gente está gravando esse programa no período mais friozinho? Isso.
o ano todo, né? Uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável, contendo todos os grupos alimentares, ela deve ser estimulada, incentivada ao longo de todo o ano, para que a gente tenha um fortalecimento do sistema imunológico e o corpo esteja preparado para essas épocas de maior sazonalidade, né? De maior adoecimento da criança. Então, polivitamínicos podem substituir uma dieta equilibrada? Jamais, né? A dica é a alimentação sempre variada, contendo todos os grupos alimentares e antes de dar uma poção mágica, entender por que aquela criança não aceita comer aquele determinado alimento. Será que isso não é um distúrbio alimentar e não simplesmente um paladar, né? Uma baixa aceitação? Então, sempre o caminho é a alimentação saudável, contendo os nutrientes essenciais ao organismo, para um bom crescimento, desenvolvimento e fortalecimento do sistema imunológico. Então, vou trazer uma pergunta provocante aqui para a senhora. Eu vou entender dessa forma, que eu, enquanto adulto, escolho o que eu como e como com consciência daquilo que estou fazendo. Perfeito. E quanto criança, eu vou oferecer essa escolha para ela. Então, é muito importante que eu entenda de alimento, de alimentação, de polivitamínico, para que eu leve, que a senhora está comentando e eu fiquei pensando. Eu não tenho filho, mas eu fiquei imaginando, se eu levo minha criança no supermercado e começo a comprar coisas para ela que são pré-prontas, né, embaladas, ela vai entender que tudo que ela precisa mora num supermercado, né, doutora? Exato. Eu não levo ela no hortifruti, vamos pensar, desmembrar os dois. Sim. Então eu preciso colocar isso, introduzir isso na minha criança, eu enquanto cuidador, pai, de que a Laís, Roquette, uma nutricionista que sempre está aqui com a gente também, ela fala muito isso, né? Que é descascar mais e desembalar menos. Exatamente. Então eu preciso trazer isso para o meu filho, isso, né? Porque às vezes para pensar em casa, se você está desembalando ou descascando mais. Seria mais ou menos isso, essa conversa nossa poderia estar envolvida nessa questão também, doutora? Com certeza. O padrão alimentar de uma criança, ele é um padrão parental, né? Principalmente um padrão materno de alimentação. Então, uma família que tenha hábitos saudáveis, que estimule na criança esses hábitos saudáveis, que envolva essa criança nesses hábitos, é muito importante. Desde a compra desse produto lá no hortifruti, ao invés das inúmeras fileiras de industrializados no supermercado, até a lavagem, o armazenamento e o preparo desse alimento, né? Fazer refeições coloridas, divertidas, variadas, apresentar o alimento de diversas maneiras, né? Isso estimula a criança a ter uma alimentação mais saudável. É lógico que existem faixas etárias de maior seletividade, de maior escolha alimentar, mas a criança sendo sempre estimulada a ter essa alimentação saudável, ela, em geral, consegue fornecer para o organismo todos os nutrientes que são essenciais a ele. E se a gente for pensar, né, eu pelo menos estou falando de um universo que não é meu, mas para um cuidador, para um pai que está aí nesse universo, é difícil começar? É difícil, porque como é difícil ser pai também, né, doutor? Exatamente. Não é uma coisa fácil, eu imagino. Então vai ser difícil introduzir essa alimentação, mas é muito importante pensar que você está cuidando de um serzinho ali que vai ter imunidade, que vai ter um corpo mais, entre aspas, mais saudável, né? Com muitas aspas aí dessa palavra saudável, né? Sim. Porque é uma discussão muito importante e prudente para mudar conceitos nesse período, né, doutor? A gente fica muito preocupado em ensinar a criança a sorrir, a dar tchau, a falar mamãe, papai, vovó. E ensinar a alimentar também é tão importante quanto o desenvolvimento neuropsicomotor, né? Faz parte desse desenvolvimento. Então, é difícil, não é tarefa fácil, mas é um hábito ensinado, né? E deve ser ensinado, assim como sono, assim como desenvolvimento, assim como fazer o xixi e o cocô no vaso, né? Então, alimentar também é algo a ser ensinado à criança. Bom, gente, a gente chegou no final, né, doutora? Terminamos mais um programa, mas ela já está cotada para voltar em março. Estou falando aqui que é para ela voltar, que fica ameaça, né? Volta. Então, doutora, obrigado por mais um programa. Gente, peço para você compartilhar
Como eu não sabia sobre eu não conhecia esse tema a fundo, como a gente propôs, a doutora propôs esse tema aqui hoje. Então, pensa aí em descascar mais e desembalar menos. Leve essa proposta para quem você conhece. Vamos ficando por aqui, né, doutora? Com certeza. Contando com sua curtida, seu compartilhamento. E faz o seguinte, gostou do tema? Dá uma ativada no nosso sininho, dá uma ativada no YouTube. A gente está no Spotify também. Por quê? Toda vez que tiver conteúdo novo, você já vai ficar sabendo. Não precisa toda hora ficar pensando, será que já tem? Se quer pensar que se toda hora já tem, doutora, toda terça-feira a gente está no YouTube com um programa novo e toda quarta-feira a gente está no Spotify com um áudio novo para você que não pode assistir no YouTube, ouvir fazendo academia. Então, obrigado, até o próximo programa. Muito obrigado mais uma vez, viu, doutor? Eu que agradeço pela oportunidade de sempre e espero estar aqui em breve. Em breve. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.